Esse meu amigo que me deu esse conselho, ele falou, escreve um livro de ficção científica. Você não precisa inventar nada. Você só fala o que você está achando que vai acontecer daqui uma década. Até que ponto o livro é de divulgação científica, Miguel? Eu não diria que ele é de divulgação científica, mas ele é de divulgação de um modo de vida que pode estar desaparecendo. Tá. De uma visão de vida humana, o que eu falo, né? A maior vítima do mundo moderno é a condição humana. Né? Porque ontem eu estava lendo uma reportagem de um jornalista americano escrevendo sobre os malucos, né, do Silicon Valley, que acreditam que a nossa função agora é criar seres digitais e nos rendermos às máquinas, porque é inevitável a submissão do ser humano nas máquinas, que vem de um filósofo sueco, Nick alguma coisa, Stormson, de Oxford. Eu preciso agora falar com meus amigos de Oxford, porque eu preciso conhecer esse cara e falar para ele, o que você tomou para falar um absurdo desse, entendeu? Porque ele conseguiu influenciar todos esses novos barões, né? Tem os robber barons da história americana, né? Os Vanderbilts, os Mellons. Agora a gente tem os novos do Silicon Valley. Nós temos os cyber barons, né? Os caras querem criar um país novo para eles, onde não tem imposto, onde eles podem fazer o que eles quiserem. E eles, né, acabaram de indicar o vice-presidente da chapa do Trump. É um lacaio da igreja da tecnologia, entendeu? E eu olhei para aquilo e falei, da onde vem? O que eles falam para os filhos? O que esses caras falam para os netos? Um desses caras deu um TED Talk falando, não, nós temos que convencer a humanidade de vez que é inevitável, nós vamos ser superados pelas máquinas, então nós temos que nos adaptar a ser servos dessas novas... E não é gente pequena isso, tá? Não é gente bem graúda e com muito dinheiro no bolso. É Matrix, isso? É, parecido. Pior, até pior. E nesse ímpeto, né, eu cheguei para mim e falei, não, eu acho que é quase um dever como cientista, mostrar qual é o limite dessa equação, entendeu? Aonde que nós vamos chegar nesse barato? E não é daqui a 50 anos. É mais rápido do que a crise climática. O que está acontecendo com a mente humana, nessa imersão digital brutal, é quase uma violência com a mente humana, que é analógica, tá? É como aquele negócio de você pegar um cubo e tentar pôr numa esfera, num buraco redondo, né? Do brinquedo de criança. É de criança. É a mesma coisa do ponto de vista do massacre que a mente humana está sofrendo e tentando se adaptar eu não diria nem vicissitudes, mas as contingências do mundo moderno. O nosso cérebro não serve para o que o mundo está virando. Mas o cérebro é um camaleão. Sim. O cérebro se adapta ao que o mundo te oferece para tentar otimizar a sua sobrevivência. Então, o meu maior medo nesse instante é se o mundo te oferecer a visão de que você precisa ser digital para sobreviver, que a lógica digital é a soberana da recompensa, né, dos shots de dopamina que todo mundo vai ter, o cérebro vai falar, ok, eu vou me amoldar, eu vou afilar os meus corners aqui, os meus cantos do meu cubo, e vou deixar de responder analogicamente e vou aceitar que é tudo branco ou preto, entendeu? 1 ou 0. Que não é nem o código genético que os caras tentam vender como sendo um código binário, não é. Sim. O state of the art da genômica moderna, os caras já perceberam que esquece Watson e Crick, tá? Os caras não tinham a menor ideia de computação analógica, era muito conveniente, né? Porque a teoria da informação estava explodindo. Ou seja, eles se encaixaram na moda da época, voltando a falar de moda. Tranquilo. Voltando a falar de moda científica. E a informação, eu e o meu grande amigo Ronald Sicurel, que a família dele me inspirou a escrever esse livro, porque é uma história de vida absolutamente maluca. O pai dele era um dos maiores empresários do Egito, do Cairo. E ele ficou milionário, a família dele, porque ele foi para Paris, a família foi para Paris, e descobriu que as lojas de departamento estavam surgindo. E ele criou a primeira loja de departamento do Oriente Médio, no Cairo. E se transformou maior do que as lojas de Paris, tá? E na época da guerra, ele trabalhou para a resistência egípcia contra os nazistas. Então, o cara foi a única medalha olímpica de ouro, até recentemente, da história do Egito, é do pai do meu amigo, em esgrima. Então, imagina um egípcio judeu, ele era um judeu egípcio, nascido no Cairo, 1,92 m, com uma espada, disputando a Olimpíada, e ele era um herói nacional. Ele ganhou a medalha de ouro, a primeira vez da história, né? E esse cara construiu um império no Cairo
E o meu amigo tem uma foto, quando ele tinha 6 anos, sentado no colo do Nasser. O presidente do Egito ia visitar o pai dele e pegava o meu amigo e punha no colo. Brincadeira de criança estava ali. Então é uma história familiar, assim, sensação. O meu amigo Ronald namorou, quando ele era adolescente, a Geraldine Chaplin. Porque o vizinho dele era o Chaplin, na Suíça. Então ele ia assistir filme de cinema na casa do Chaplin, no teatro do Chaplin. Então assistia ele, a Geraldine e o Chaplin. Imagine o que esse cara viveu, né? É uma coisa, e é um homem, um físico, matemático físico espetacular. Eu colaboro com ele há 20 anos, né? E nós escrevemos uma monografia mostrando que o cérebro humano, acredito que a gente demonstrou, segundo ele, nós demonstramos um teorema, eu não entendo disso, mas ele entende, de que o cérebro humano não é reduzível a uma máquina de Turing. Sim. E que a informação shannoniana, que nós conhecemos, né? Que o próprio Shannon falou isso, quando ele publicou, ele falou, a minha definição de informação é restrita a canais ruidosos de comunicação. Tem nada a ver com biologia, nada a ver com nada. Pois bem, nós publicamos esse trabalho sugerindo um novo tipo de informação, chamada informação godeliana, em homenagem ao Kurt Gödel, que é o grande matemático e lógico, né, do século XX, que é analógica, que depende do substrato, que não tem nada a ver com zeros e uns do Shannon, porque a biologia não processa ou estoca informação como computadores o fazem. Tá? E o computador é um outro caminho, nunca vai chegar ali. Nunca vai chegar. E os caras que manjam sabem disso. Inclusive o próprio Turing sabia disso. O Turing, num dos artigos dele, acho que na própria tese, em 36, ele fala o seguinte: existem problemas que eu não vou conseguir resolver. São problemas não computáveis. O problema, por definição, não computável é quando um programa de computador vai parar de rodar. Chamou halting problem. Tá, você não sabe. Você põe um programa para rodar, você não tem a menor ideia, você não consegue prever se o programa vai rodar até o fim ou se vai parar antes, tá? Aí ele fala, e como é que eu soluciono um halting problem? Ele fala, eu tenho que chamar um oráculo. Chama Oracle. E quem é oráculo? O ser humano. Uma pessoa. Então o Turing já sabia, o Claude Shannon já sabia, o Swan von Neumann já sabia disso. Os próprios caras que criaram a inteligência artificial, apesar de todo o marketing que eles faziam e fazem até hoje, eles sabem que essa inteligência artificial geral pode esquecer, não vai aparecer. Eles vão fazer filminho, vão fazer foto, vão imitar coisas, mas eles nunca vão reproduzir o cérebro humano, tá? Todavia, isso não impede de você inventar, né? Você marketear e você iludir a população em dizer que nós vamos ser inferiores. Porque é uma ideologia. Isso não é ciência mais. Isso é uma ideologia política. Porque se eu reduzo o valor do trabalho humano a nada, o meu lucro explode. Sim. Tá? E essa é o que os libertários, longotermistas, os membros do exército do Elon Musk, que é um total... Boçal. No mínimo, né? A Inglaterra está atrás dele agora. A Inglaterra hoje, no jornal, eu gosto de ler os jornais ingleses porque eles são muito bons, né? E hoje o primeiro-ministro inglês falou, olha, nós vamos atrás do cristão aí que está espalhando besteira na rede social sobre o que está acontecendo aqui, entendeu? Mas o legal desses caras é que eles são libertários até a página 2, né? Porque daí quando o chinês chega nos Estados Unidos, o cara falou, opa, me protege aí. Não, mas a BYD não pode entrar lá com o carro elétrico, né? Não pode, né? Mesmo porque a Tesla está fadada aí pro buraco, né? Claro, todo mundo que entende do assunto da indústria automobilística sabe muito bem. A Toyota é a que mais vende carro no mundo. Sim. É a que mais tem lucro vendendo carro, tá? A Tesla está 17º, né? Mas se fala da Tesla, porque o cara não sai dos jornais. É primeiro marketing. É um marketing, mas se você parar para ver quem é a maior empresa automobilística do mundo, no que importa, não para mim, mas para eles, número de carros vendidos e lucro, margem de lucro, tirando os gastos, né, que você teve, é a Toyota, mas de longe, tá? E não é só Só que a Toyota vale metade. Eu ia falar, não é só marketing, é especulação financeira especulação também. Financeira. Especulação financeira. O valor de capital da Toyota até recentemente era exatamente metade da Tesla. Só que a sua performance é 5 vezes, 3 vezes maior. Esse é o mundo que a gente vive. Sim. Tá? E não faz o menor sentido. Né? Então, por isso que quando eu escrevi, eu fiz uma homenagem aqui pro meu amigo. Claro que eu usei o nome da família dele, né? Para o matemático, que ele é um grande matemático, né? E ele é o cara que coloca as perguntas que a neurocientista, que é uma mulher, né?
fica chocada, porque ela é uma cientista do meio. Ela nunca parou para pensar nos problemas não computáveis, entendeu? Para ela tudo é computável. Ela começa o livro achando que você põe no computador, tudo funciona. Né? E de repente ela vai descobrindo que a ciência dela está sendo usada. Está sendo usada, manipulada de uma maneira que ela nunca imaginou. Né? Que é o que a gente sabe que acontece. Né? Aconteceu comigo. Né? E eu diria que é um livro onde eu pude pela primeira vez contar o insider, o behind the scenes da ciência internacional, que eu vi acontecer, entendeu? Eu vi como funciona. As coisas que você não pode falar nas palestras, que você não pode contar para os seus alunos. Até porque é ficção. Ficção. Hey. Não, isso nada disso é verdade. Dona Giselda me disse, você põe ali ficção científica. Acabou. Você tá livre, tá meu. Resolvido. Sabe quando você sente que todas aquelas amarras... Você escreve um trabalho científico, a minha mãe que brinca, né, comigo, cada vírgula de um trabalho científico tem que ter uma referência, tem que ter um barato. O cara vai reclamar do ponto e vírgula. Vai né? mesmo. Né? Aqui eu escrevia, sentava um capítulo por noite e eu pensava, nunca mais vou fazer nada diferente disso. Pra que eu vou escrever um artigo científico? Sensacional, né? E é uma ficção científica que se passa no Brasil. Boa. Que é raro. Sim. Né? Então, foi mais divertido ainda porque eu pude falar... Né, já vai sair em chinês daqui 2 meses. A mesma editora minha que legal. Vai publicar em mandarim, né? E quando eles estavam adquirindo o livro, eles falaram, puxa, mas uma ficção científica no Brasil? Tem um jogo de futebol no seu livro? Eu falei, tem um derby. Tem um derby. O Corinthians ganhou, obviamente. Não, foi 6-0 pro Palmeiras. Não, eu então posso analisar já de claro. Aí não dá. É ficção, é ficção. É ficção. Ah, tá. Apesar que ontem eu fui no podcast do Palmeiras e falaram, pô, mas não é um livro de ficção, então. É um livro da realidade. Mas deixa eu só contar isso. Eu pus nesse derby... Eu não sei do que vocês estão rindo. Eu sou botafoguense. Você botou pra outros. Eu posso falar o que eu quiser. Você pode. Você pode. Não. Obrigado. Como diria o Bill Clinton, I feel your pain. Exato. O Bill Clinton é sensacional, né? Põe o braço assim no cara. I feel your pain. Mas eu sou um otimista, eu sempre vejo esperança. É ótimo. Você torce pro Botafogo. Valeu a pena. Chegando aos 40 anos de vida, uma luz aparece e o Botafogo tá... A estrela solitária. Tá brilhando. Quase foi campeão ano passado. A estrela solitária está brilhando cada vez mais. É o seguinte, eu tenho um grande amigo, desembargador no Rio de Janeiro, um maluco botafoguense, tá? Que tem um grupo de futebol que ele participa comigo, que eu falo pra ele, se não for o Palmeiras, tem que ser vocês. Botafogo. Tá certo. Entendeu? Olha porque só, tô gostando o Flamengo não dá. Entendeu? Não pode permitir. É o Luxor Luthor. Mas agora eu vou. Mas agora eu vou brigar com você. Não, por favor. Não, vou brigar. Não, agora deixa eu só contar. Eu tô do time do Nicoleles. Mas ó, o meu jogo de futebol aqui era. Tem excessos tecnológicos para mostrar onde a gente pode chegar. Não é inverídico, tá? Coisas que eu vi que podem entrar no futebol daqui uma década. A curto prazo. A curto prazo. Mas é tudo que eu cheguei no Palmeiras e falei que dava para fazer. E aí os caras falam, não, nossa, é muita ficção científica. Eu falei, aqui mas eu sei fazer, entendeu? Então não deu para fazer. 10 anos. Não deu para fazer no Palmeiras, mas eu vou fazer fora daqui. Já tenho. Entendi. Já tenho. Mas é divertido porque quando eu leio esse capítulo, eu olho para esse troço e falo, meu Deus, isso vai acontecer. Tudo que está aqui. Não, 6-0 não. Não, 6-0 é rotina, mas eu digo o modo em que nós vamos transformar o futebol. Ou o esporte de alta performance. Não é só futebol, né? Mas é só para dar um exemplo coloquial, né? Quando a minha editora chinesa leu o livro, ela falou, eu nunca imaginei que você falava de futebol dessa maneira. Eu nunca imaginei que você podia entender de futebol dessa maneira. Eu falei, eu nasci no Brasil. Antes de ser cientista, eu era torcedor de futebol. E eles adoraram, porque eles são fanáticos por futebol, né? Então, eu quis mostrar que até a ficção científica você pode trazer para a vida, né, coloquial e mostrar para onde nós estamos indo. As boas ficções vão falar da realidade atual e tentar fazer uma previsão. O Arthur Clarke sempre falava, né? É ficção científica.
Mas você vai falar de algo que pode acontecer. E você lê Asimov, lê o Arthur Clarke até hoje, você fala assim, cara, o que esses caras estão falando? Que se encaixa em muitas coisas que a gente está discutindo hoje e que moldaram a sociedade. O GPS, né? O Arthur Clarke falou do GPS antes dos caras pensarem em fazer o GPS. Eu tava lendo um livro do Asimov, não vou lembrar outro dia, ele descrevendo o tablet perfeitamente. E o que eu gostei, eu usei aqui, além do Asimov, aliás, mais o Arthur Clarke, mas o estilo, né? Foi realmente do Kurt Vonnegut. Porque o Kurt Vonnegut é um cara que tira sarro, entendeu? É um cara irônico. Ele é um cara até meio cínico. Ele mostra, olha o que vocês estão fazendo com vocês mesmos. Né? E as entrevistas deles eram sensacionais. Tem algumas no YouTube, né? O cara era um dos maiores escritores americanos do século passado, né? Mas ele era ele tinha a gente em inglês fala wit, né? Ele tinha um senso perfeito, um timing, né? O entrevistador tentando levar simplesmente para o lado tecnológico, né? Ele falou, não, você não está entendendo. Eu estou falando de tecnologia para falar do ser humano. Sim. Eu estou falando que quando a gente sonha, quando a gente tem como objetivo criar uma máquina que seja melhor que a gente está indo no caminho completamente oposto do que vale a pena. Né? E ele fez isso com uma maestria, né? E não tem nenhum prêmio Nobel de literatura de ficção científica, né? E esse era um dos caras que... merecia. Não, ele, o Arthur Clarke e o próprio Isaac Asimov. E o Isaac Asimov era bioquímico. Então, ele escreveu muita literatura científica, né? Então, para mim, foi uma diversão espetacular. E eu espero que as pessoas leiam com esse espírito aberto, entendeu? Sim. E, Miguel, esse livro aí, você diria Posso pegar aqui mesmo? Claro, você por favor. diria que ele é mais otimista ou pessimista? Ou não se trata disso? Não, eu acho que ele é realista. Eu não vou dar o punchline porque estraga a brincadeira, mas a fragilidade central que eu exploro aqui era conhecida 3.000 anos atrás pelos egípcios. E nós jogamos fora. Nós simplesmente olhamos e falamos, não, tá, isso é besteira. Estou construindo aqui o supercomputador que funciona... Que vai resolver tudo. Vai resolver tudo. Nossa vida afetiva, nossa vida... Eu falo lá no Blá Blá, Miguel, muito que a gente trata problemas que não são de engenharia, como se a engenharia fosse resolver tudo. Você pode usar a metáfora do cubo no círculo. Não é um problema de engenharia. Muitas vezes a gente está tratando como um problema de engenharia. Eu vou fazer tal máquina, eu vou fazer tal computador, eu vou fazer tal coisa. Eu interagi tanto com alunos... Bom, eu sempre falo isso, ninguém acredita, mas é a pura verdade, né? 3 dos meus alunos saíram do meu laboratório e foram criar a Neuralink, né? E depois o Elon Musk comprou deles, eu nunca soube que eles tinham criado a empresa, não soube que eles estavam usando tudo que eles viram ali durante anos, né? Nunca. Mas um deles, que já saiu, que não durou 6 meses, porque não deve ter dado, né? Olhou e falou, não vai dar em nada aquilo, né? Mais uma coisa indicada que não vai dar em nada. E depois eu posso contar para vocês outro dia a história real por baixo do pano, né? Mas enfim, um deles, o Tim Hampson, é um dos maiores engenheiros. Ele foi meu aluno de doutorado e pós-doutorado, tá? E ele não terminava a tese, porque ele era um mega engenheiro, extremamente bom no que ele fazia, mas não sabia escrever, não gostava de escrever. Foi um sufoco aquele. Só que o cara é um dos melhores engenheiros que eu já vi na vida. Sêniors e júniors, tá? Só que eu não ia pôr o destino do meu cérebro na mão do Tim Hampson. Ele é ótimo engenheiro, mas ele não tem a menor prática clínica. Então não é só porque a gente pode implantar um chip na cabeça de alguém que todo mundo vai receber um chip, tá? Sim. Aliás, é a minoria dos pacientes com distúrbios neurológicos. Porque nos últimos 10 anos, se qualquer coisa, eu e outros grupos, o meu grupo e outros, tem mostrado que para a vasta maioria das coisas dá para fazer sem. Inclusive para paraplegia, tá? Nós estamos demonstrando que você consegue fazer uma interface máquina que faz o cara recuperar funções motoras, táteis, viscerais que ele perdeu por causa da lesão, sem implantar o chip. E enquanto uma cirurgia dessas vai custar 100, 200 mil dólares, o nosso sistema custa 100 dólares. 100. Mas eu acho que você tá sendo um pouco limitado. Desculpa eu falar assim com você. Eu acho que podia testar no Elon Musk. Ele disse que ia testar nele mesmo. Vai. Até agora eu não vi. Vai muito. Até agora eu não vi. Mesmo porque tem um problema grave ali, né? Encontrar neurônio. Tem que ter cérebro, porque né, para a interface cérebro-máquina funcionar, você tem que achar neurônio. De novo, não fui eu que falei, não, tá? Não fui eu. Foi não, eu dei uma entrevista para Reuters ou para uma outra empresa. Nosso convidado. Eu só ergui a bola. Eu quase fui expulso do país porque eu dei uma entrevista para um desses Reuters, Wire, não me lembro quem, e falei, o problema do moço ali é que ele barely knows where the brain is located.
Né? Temos um problema sério. Né? O cara quer se dizer né? Porque é o seguinte, tinha uma... Vocês conhecem essa... Não me lembro se foi o Arthur Clarke ou o Isaac Asimov que dizia assim... This is rocket science, ou this is brain surgery, né? É um ditado americano muito famoso, que quer dizer, não, isso aqui não é... Isso é demais, né? Então, o que esse cara acha? Ele acha que porque ele comprou uma empresa de foguete financiada pelo governo americano. Que não foi ele que fez. Não foi ele que fez. E depois comprou uma startup, que também não foi ele que fez, que faz neurocirurgia, ele une os dois para ele justificar que ele é um gênio. Sim. Sendo que, né, o cara não tem nenhum diploma de física, não tem nenhum diploma de científico, nada. Sendo que a única coisa que ele é herdeiro. Ele é um herdeiro de bilionário sul-africano e ele tem um MBA, tá? Só que ele tem uma religião, tem um culto, né? Tem toda uma igreja por trás dele. E quando esse cara fala as bobagens que ele fala, veja o que aconteceu na Inglaterra. O cara vai lá e fala que a Inglaterra estava à beira, ou a Europa estava à beira de uma guerra civil. E isso gerou uma confusão, né? Os caras lá saindo na rua atacando as pessoas, atacando fogo em hotéis, em mesquitas, né? Então, só que o governo inglês não é o governo brasileiro. O governo inglês falou o seguinte: todas as pessoas que estiverem envolvidas no espalhamento de falsas notícias que incitaram esse riot aqui na Inglaterra vão ser processadas. Isso. Entendeu? Tem um agora, inclusive, que está sendo processado, que deu um bafafá aqui no Brasil, inclusive, sobre liberdade de expressão. Isso, que é essa... Você não viu? Não, mas o governo inglês vai atrás. Depois eu te conto. Brasileiro? Não, um americano, um inglês. Ah, tá. No Facebook. O inglês no Facebook está sendo processado pelo que aconteceu aqui, não, ele está sendo processado lá na Inglaterra pelo governo inglês por ter incitado essas coisas. E aí os libertários brasileiros estão falando que absurdo, ele não fez nada, ele só falou. Inglaterra comunista. Meu Deus, Inglaterra comunista. Então, mas esse é o drama. Uma das coisas que eu falo muito aqui no livro, No Limite, e não é daqui a 100 anos, não é daqui a 50... Esse livro é de 2036, tá? E eu eu espero estar aqui ainda. 2036, nós não vamos saber o que é verdade. Se você não for o testemunho ocular de um evento... Como assim 2036? Já está no novembro, é isso? Não, até 2036. Em novembro a gente já não vai mais saber o que é verdade. Veja, soltaram hoje um vídeo, não sei se vocês viram, de uma moça falando, oriental, com os olhos meio puxados, tal, falando numa entrevista. É um vídeo totalmente criado por um desses LLMs. Aquela coisa é assustador. Ou seja, daqui a pouco você não vai conseguir saber o que é verdade. Você não vai ter nenhum parâmetro. E eu não estou dizendo que é porque eles vão gerar algo que o ser humano gera. Não, eles vão imitar, porque estatisticamente é só você saber um pouco, o mínimo de estatística multivariada, você entende o que está acontecendo, tá? Eu sempre falo isso nos Estados Unidos. Eu usei redes neurais artificiais com uma camada intermediária nos anos 90, publiquei um paper, uma mega revista, analisando grupos de neurônios disparando simultaneamente, porque não tinha o que fazer, não tinha nenhum método reconhecido pela comunidade, porque a gente registrava um neurônio, né? Aí todo mundo sabe o que fazer. De repente, o nosso laboratório está registrando 100, 300. O que nós fizemos? Pegamos uma rede neural artificial, entre outras coisas, e estudamos quais eram os padrões populacionais. E achamos coisas muito interessantes. Só que era uma camada intermediária. Hoje são 100 mil. Cada um dessas camadas com 10 mil neurônios artificiais. No final, vocês sabem disso, no final das contas você tem um polinômio de 1 trilhão de parâmetros. Ninguém tem a menor ideia. Sim. Do que está acontecendo ali dentro. Ninguém tem a menor ideia. Nem o soltador de foguete, nem ninguém. Então, não tem transparência nenhuma. E é o seguinte, você pergunta pro baratinho, você fala pro baratinho, eu quero maximizar custo. Reduz o custo. Não tem nenhum superego ético nessas 100 mil camadas que vai dizer, não, mata metade da população, solta o vírus que mata não sei quem, para maximizar o meu lucro. Não tem, porque o sistema ele vai convergir e otimizar uma variável. Sim. Né? Só que você não tem a menor ideia como os efeitos colaterais são gerados. Então você não tem como reprimir. Né? E várias coisas começaram a acontecer. Já estão acontecendo nos Estados Unidos. Né? Empréstimos sendo negados para minorias em bancos. Tá? Aí você vai no banco reclamar, o cara do banco não tem a menor ideia porque o seu empréstimo foi negado. Ele não sabe que é porque você é uma minoria, porque ele não entende o que está acontecendo. Não, eles só estão usando dados. O lance do preço das life insurances também. Isso, também.
se a pessoa teve algum... Não, é muito pior. Não é nem o Life Insurance, é o Health Insurance. É o Health. Isso, o Health Eles querem medir continuamente. Por isso que é a internet das coisas. Todo mundo acha maravilhoso você falar com a sua geladeira. Eu não tenho o menor interesse em falar com a minha geladeira. Ela que fique lá quietinha, Ela fica quietinha, e quando eu quiser comprar o que eu quero comprar, eu vou lá e compro. Né? Chama-se agência. Nós estamos renunciando ao que nos trouxe aqui, que é a agência humana. Né? Sim. Por quê? Porque eles querem monitorar a sua vida continuamente. Quer saber o que tem na sua geladeira, o que você come, quanto de açúcar você come, quanto de álcool você toma, porque o seu seguro de saúde vai variar continuamente o valor dele. Eu estou fazendo um curso de inteligência artificial de um amigo nosso que é o Caio, hoje head de inteligência artificial do Magalu, e eu estou na aula 8, ou seja, eu não sei nada de inteligência artificial. Eu sei estatística, porque eu fiz a área da ecologia, tem uma estatística muito pesada. Eu tava vendo a aula 8 ontem, eu terminei a aula e mandei uma mensagem pro Caio, porque eu tô produzindo o curso, então eu assisto toda a aula, eu reviso a edição. Eu falei pra ele, eu assisti a aula 8, eu cheguei na primeira linha que você tava falando. Eu olhei e falei assim, primeira coisa, por isso que a informação é tão importante. Segunda coisa, se a gente jogar toda a informação nesse negócio, eu não tenho como competir. Esses caras, eles entendem coisas e eles manipulam coisas de um jeito que, se a gente permitir... A gente não tem o que fazer. O nosso querido Sam Altman, lá da OpenAI, propôs outro dia ter um sistema que tem os dados pessoais de todo mundo. De todos os 8 bilhões de seres humanos. Isso chama-se controle. Isso se chama-se... é um novo tipo de ditadura, entendeu? Onde você... Então, outro doido, que eu não me estou lembrando o nome, amigo desse filósofo lá de Oxford, ele quer criar um sistema de prevenção... Né? É impossível, tá? É coisa de maluco. Para detectar crimes na sua mente antes de você cometer os crimes. Assistiu o filme demais. Minority Report. Não, mas ele quer criar para o mundo inteiro. Não é só para... Né? É uma monitoração contínua. Né? E por isso que eu falo, eu sempre falo isso, no Brasil causa maior espécie, mas fora daqui eu não sou nem o único e não causa mais. A inteligência artificial foi um nome de marketing. Criado para atrair financiamento do Departamento de Defesa no final dos anos 50, pelo John McCarthy. O John McCarthy queria fazer uma conferência e não tinha grana. Ele precisava de um catch name para o Departamento de Defesa prestar atenção e financiar ele fazer essa conferência, que foi a que lançou essa área. Então, o que ele criou? Inteligência artificial. Inteligência é uma propriedade dos organismos. Você, como ecologista, sabe melhor do que eu. Ela é o fruto da interação de uma forma de vida com um ambiente que está em contínuo fluxo para otimizar a sua sobrevivência. Isso é inteligência. Sim. Então, nenhum computador está tentando sobreviver, né, num ambiente X, Y, Z. Ele não tem nenhum tipo de agência para se denominar inteligente. E ela não é artificial porque você precisa de um exército de seres humanos trabalhando no background para o barato funcionar. Porque senão não funciona. Tá? Então, tem várias pessoas que publicam livros sobre isso. Tá? Eu já li isso em vários lugares. Só que quando eu comecei a falar aqui no Brasil ano passado, veja, é um misnomer. Né? Não é nem inteligente nem artificial, é um nome de marketing, é para conseguir grana. E a inteligência artificial vive de ciclos de boom e bust. Eles criam uma bolha e explodem. Já tiveram 5. O governo japonês, no começo dos anos 90, ia implementar a 5ª geração de computadores espertos, baseados no que o Minsky falava lá no MIT, que estavam criando os computadores que iam pensar que nem o ser humano. Jogaram bilhões de ienes, trilhões de ienes no barato, explodiu tudo. O Japão está pagando o preço até hoje. São 30 anos de recessão. Pagando investimento. O investimento que não deu em nada. E agora, eu até escrevi uma coluna recentemente para a CNN Brasil, mostrando, teve um mini crash da Bolsa a semana passada, né? Não foi só por causa da economia americana desacelerando, foi porque os caras estão percebendo que o 1 trilhão de dólares que foram investidos pelas startups e empresas em inteligência artificial nunca vai se pagar. Não, e a gente tem exemplos fáceis de entender. O Zuckerberg gastou quanto na inteligência artificial dele lá no Facebook, não deu nada e ele finge que nada aconteceu. E antes disso teve o metaverso. Então, no metaverso, que já foi. E o CAPEX, né, a CNBC americana, 2 semanas atrás, fez um especial mostrando que essas empresas tipo Meta,
estavam investindo por ano 16, 20, 50 bilhões de dólares na dita inteligência artificial generativa, tá? Sim. E um professor de economia do MIT, o cara da Goldman Sachs, o cara da Berkeley, todos os analistas de mercado falando, nós criamos uma bolha de $1 trilhão. Ela vai pop a qualquer momento. Começou a semana passada. Foi só um passeio no parque o que aconteceu na Bolsa de Valores do mundo todo, tá? Por quê? Porque os caras, eles vivem do hype. Sim. É uma pirâmide. É só especulação financeira. É uma pirâmide. Você pega o dinheiro do almoço, no almoço para pagar o seu jantar, tá? Sim. Aí no jantar você vende o seu café da manhã. Aí você vende o almoço do outro dia. Mas chega um momento, que é muito curioso nessa teoria de pirâmides, que um cara fala, não acredito mais. Quero recolher Quero o meu grana. No que esse cara fala, juro por Deus, essa é a dinâmica dos crashes. Dá um efeito manada. Dá um efeito manada. Não, é quando todo mundo resolve tirar o dinheiro do banco, né? Um cara famoso de mercado fala, não, eu quero meu dinheirinho de volta. Que foi o que o Warren Buffett fez. Fez essa semana agora, tirando dinheiro atrás, de tudo. Tirando dinheiro de tudo. Ele tirou dinheiro, metade dinheiro da Apple. Tirou metade, exato. Pensa no número, ele tem hoje 275 bilhões de cash em dólares. Em cash, porque ele falou, opa... A ação da Apple caiu 10% por causa do Warren Buffett. Por causa do Warren Buffett. Na minha coluna eu falo, eu tive o meu momento Warren Buffett, que foi 2 semanas atrás, falando num evento aqui em São Paulo de inteligência artificial, falando, a bolha vai explodir. A qualquer momento vai explodir. Então você tem o seu dinheirinho lá, eu se fosse você, tiraria, entendeu? Todo mundo riu, todo mundo fez. Segunda-feira passada, o meu momento Warren Buffett foi demonstrado. Ainda bem que você tinha todo o seu dinheiro em Bitcoin também, que quase não foi influenciado, quase não caiu o mercado. Dona Ada de la Santa Justa, minha bisavó, filho, o dinheiro fica no colchão, entendeu? E Bitcoin nem é dinheiro, desculpa. NFT. É carrinho. Não, mas é o que eu conto aqui no meu livro. Nós criamos toda uma civilização, 10 mil anos, tá? Desde que a gente sentou a bunda em algum lugar e começou a, baseado em abstrações mentais. Sim. Uma hora é um Deus, uma hora é um pedaço de papel que a gente chama de dinheiro e dá um valor. Eu fazia uma aula que era, os caras odiavam. Eu punha uma nota de $20 na mesa, na Duke. Aula de pós-graduação, não de medicina, eu seria morto na aula. Falava, quanto vale isso aqui? Os caras olhavam para mim como se eu fosse, doido varrido. Falavam, $20. Eu falei, não. Isso aqui vale o valor do papel e a tinta. $20 é um contrato mental, social, que foi feito entre nós. Antigamente, os Estados Unidos punha ouro num lugar e falava, olha, eu tenho 10 toneladas de ouro, então eu tenho 10 trilhões de dinheiro circulando. Que é outra abstração. Que é outra abstração. Outra abstração esse papel também. Vale o tanto do ouro. Aí eu mostro para eles que estava no meu outro livro, um gráfico que eu fiz levou uns 6 meses para fazer, mostrando que os caras na África, na costa leste da África, usavam conchas do mar como troca. Sim. Tá? Os caras aqui os astecas usavam cacau. Tá? Ou então tecidos, panos que eles faziam e que eles faziam escambo, né? Mas era o valor de dinheiro deles. Aí apareceu um louco na Lídia. O rei da Lídia falou, não, isso aqui é muito confuso. Vamos criar uma moeda. Exato. Vamos criar um negocinho aqui de metal muito mais fácil. Põe no saco, põe 100 mil moedas ali, carrego no meu camelozinho. O cara inventou a transferência de valor por um pedaço de metal. Num combinado, vamos combinar que isso vale X. Não, foi um combinado. Eu vou combinar com o cara do Egito, os hititas estão dizendo que eles querem que valha 10% a mais o deles. Então, se criou um acordo mental. Só que nós criamos toda uma civilização baseada nisso. Em acordos mentais, em que depende que as pessoas acreditem naquilo ou não. Mas é esse que é o problema do mundo atual. As pessoas estão olhando para a parede e falando, mas isso aqui não vale nada. Do nada, entendeu? As pessoas estão... Vocês viram ontem, não sei se vocês viram, publicaram as taxas demográficas do mundo. Não vi. Brasil. Um dos poucos países do mundo que tinha uma taxa demográfica positiva. Bônus demográfico brasileiro, que diziam que daqui a 20 anos nós íamos ter em relação ao resto do mundo, menos 2,8%. Aí você olha o mundo inteiro, taxas negativas. Um é o Covid. Sim. O Covid, eu conto aqui essa história. O Covid gerou, entre outras coisas, esterilização a longo prazo. Tá? Segundo, por causa do vírus, ser um vírus de vasos sanguíneos. Ele vai para todo o corpo. Por isso que pega em todos os tecidos. Ou no mínimo, reduzir a fertilidade. Né? Reduziu a fertilidade, reduziu o contato social, reduziu o número de nascimentos. Você esperava, não.
E eu publiquei... Aumentou o número de divórcios. Não, mas eu publiquei na época da pandemia. Eu não sou demógrafo, claro, mas eu publiquei porque eu estava vendo os dados que são publicados pelo governo brasileiro. E chegou um momento em 2021 que as mortes estavam superando os nascimentos. Por vários meses. Eu falei, nós estamos tendo um déficit, né, de nascimentos aqui que vai se repercutir daqui a 20 anos. Né? Só que esse déficit não parou. Ele tem uma recuperada, quando a pandemia deu uma arrefecida, mas ele está publicado hoje. E não são só países como Áustria, Alemanha, Japão, China. Não, você está vendo isso por todo lugar. Tá? E ninguém para pensar nisso. E o cara falando no artigo que eu li, os efeitos econômicos disso vão ser daqui a 20 anos. A gente não consegue nem prever direito. Não dá nem direito, exato, porque... Pro pessoal que está ouvindo aí, às vezes pode achar que a população está reduzindo, não é isso, está diminuindo o crescimento. A taxa de crescimento está diminuindo. O pessoal às vezes chega e fala da Índia, né? Chega e fala assim, mas a Índia tem gente para burro e não para de crescer. Eu falei, mas a taxa de filhos por casal na Índia, até pouco tempo atrás, era 6 ou 7, e agora está 3,5. Isso. Não, na China está negativo. Ainda o crescimento. 3,5 é muita ainda coisa, crescendo. mas está pela metade do que estava crescendo. Então, mas é assim, hoje eu vinha vindo aqui para cá, no trânsito, os caras falando assim, Coreia, emergência de Covid de novo. Sim. China, os caras estão vendo uma outra onda. Califórnia, os níveis de Covid de Califórnia de agora são idênticos de 2021. França na Olimpíada, os caras estão falando que daqui a 2 semanas vai o cara correu ontem. O Lyles correu. Tem a dó. É o fim do mundo. O cara deve ter infectado não sei quantas pessoas. Né? Isso sumiu do noticiário. E se não está no noticiário, não está na internet, ninguém sabe. Sim. Né? Então, aqui, quando os leitores começarem a ler, eles vão falar, não é possível que isso está acontecendo. Só que a grande parte do que eu falo da confluência de crises, está tudo documentado. Está tudo publicado em artigos acadêmicos, tudo absolutamente... Só que ninguém plotou no limite o que acontece quando todas essas crises começarem a convergir e tiver o evento que nós ignoramos, entendeu? A nosso perigo, como diriam os egípcios, tá? Porque eles sabiam. Eles já sabiam o que podia acontecer.